Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode ser mais produtivo trabalhando home office. Bom, uma das primeiras coisas que é interessante falar no trabalho home office é o simples fato de você ter autoestima. Ah, como assim, Pierre, ter autoestima? Então aqui vai a primeira dica, não trabalhe de pijama. A ideia de você trabalhar de pijama, né, porque parece que é bom, eu mando em mim mesmo, trabalho a hora que eu quiser, faço o tempo que eu quiser, volto para a cama, mas na verdade você está dando um comando para sua mente de que o seu trabalho pode ser feito de qualquer jeito, você pode fazer desleixadamente, né, no modo preguiça, e a qualquer momento você se torna improdutivo com isso. Uma grande consequência é você voltar para a cama, dormir novamente. Trabalhar em cima da cama também é um outro exemplo. Então não trabalhe em cima da cama, porque quando você trabalha em cima da cama, sua mente entende que sua cama não é só para dormir, e sim também para trabalhar. Outra coisa muito interessante para você trabalhar home office é você trabalhar e desenvolver a sua disciplina. Como assim desenvolver a disciplina? A disciplina é como um músculo, ela funciona como um músculo e você desenvolve ela ao longo do tempo. Ou seja, você não vai desenvolver a sua disciplina do dia para a noite, mas você vai desenvolver sim a sua disciplina se você se preocupar em trabalhar ela. Como eu trabalho ela? Existem várias maneiras de você trabalhar a sua disciplina, né? Então, cada vez que você trabalha ela mais forte ela fica e maior ela fica. Ou seja, quanto mais você trabalha a sua disciplina, maior ela fica e ela vai ficando automática. Você fica disciplinado automaticamente. Uma dica que eu posso dar, né, é você simplesmente ou trabalhar dor e prazer ou arrumar um guardião. Dor e prazer são gatilhos mentais que a gente pode trabalhar a nosso favor. A gente ouve muito falar sobre gatilhos mentais nas vendas, na persuasão, mas eu coloco ele na produtividade porque funciona. A gente consegue disciplinar nossa mente usando dor e prazer. Por exemplo, o gatilho mental da dor é quando você cria em você mesmo, né, a sensação de dor. Ou seja, se você determinou para você mesmo que você vai fazer uma tarefa, né, e você não cumpre essa tarefa, por algum motivo a sua mente não cumpriu essa tarefa porque você sentiu dor naquele momento. Ou seja, se você, por exemplo, tem uma tarefa gigante e aí é cansativo, sua mente te protege de você sentir dor automaticamente, mas você pode criar uma dor maior ainda se você não fizer de fato, né, essa tarefa, ou seja, uma dor maior do que a dor de doer depois, né? Um exemplo, se você vai fazer uma tarefa e você conclui que a tarefa cansa sua mente, né, ali se criou uma dor e sua mente te protege. Então uma dica é você picar as grandes tarefas, né, em pequenas tarefas, que ali você consegue um meio de sabotar, né, você vai sabotar a sua mente para executar aquela tarefa. Então quando você divide as tarefas grandes em pequenas tarefas, fica muito mais fácil, porque você vai concluindo, e aí você pode dividir para vários dias essa tarefa, então fica muito mais fácil concluir. Você não precisa concluir aquela tarefa gigante de uma vez só. Isso cria, né, na sua mente uma certa forma procrastinação, porque você não vai querer fazer aquela tarefa grande, sua mente vai te proteger sempre, arrumar alguma desculpa, fazer outra coisa, fazer e parar, saca? Minha recomendação é que você foque totalmente em pequenas tarefas. E o gatilho mental da dor e do prazer, ele serve muito para isso. O gatilho da dor, por exemplo, ele funciona muito bem com a técnica do guardião. Você escolhe uma pessoa que não é muito mole, uma pessoa mais dura, rígida, né? E aposta com ela, cara, você fica na minha cola e se eu não fizer isso, eu te pago tal valor. Mas tem que ser um valor que vai doer em você, porque se a sua mente pensar, vai doer, então eu vou fazer, porque essa dor de pagar vai ser maior do que a dor de não fazer, né? Do que a dor do que eu estiver fazendo lá, o cansaço de estar fazendo atrapalhe. Então, basicamente, esse é o gatilho mental da dor. Um exemplo, podemos trabalhar de várias formas diferentes. E o gatilho mental do prazer é você simplesmente, né, criar recompensas para cada parte concluída que você acabar essa tarefa ou algum compromisso. Então, ou seja, se você dividiu essa tarefa, né, crie recompensas para cada finalização daquelas tarefas e também crie uma recompensa maior para o final daquela tarefa, daquele projeto maior. Assim você consegue de fato ser mais produtivo e não ter tanto estresse.
Uma outra coisa para você trabalhar bem, né, a sua produtividade, trabalhar home office de fato, é você simplesmente, né, escolher o local que você vai trabalhar bem. Escolha um local que fique longe da sua cama, como eu disse, não é legal você ficar naquele namoro com a sua cama, vou deitar agora. Você acaba indo, você acaba, né, perdendo para a cama. A cama ela sempre vai te vencer se você deixar. Então, crie um local fora do seu quarto, um local que não seja perto da cama, que não seja perto de TV, que não tenha distrações, né, também. É muito importante que não tenha distrações, porque distrações ela tira você do foco, né? E quando a gente sai do foco, é mais demorado para poder voltar. Então, automaticamente, né, você precisa treinar isso. Obviamente, com o treino você consegue se focar muito mais rápido, mas toda vez que você foca e alguma coisa tira a sua atenção, você acaba que perde o flow daquela coisa, daquele projeto, daquela tarefa que você está fazendo. Então, é muito importante que você se conecte com o flow, porque vem ideias, vem criatividade, vem ali foco, você consegue ir no embalo muito maior, entende? Basicamente, eu desenho assim, né? Você está começando a focar, você está subindo assim, né? Começando a focar, e aí você está lá em cima, mas você começou a focar, você está lá no pico, aí você começa a descer. Essa descida não é um sinal que é ruim, essa descida é um sinal que é um embalo, e quando você está muito focado, você vai embalando. Quando alguém vem e interrompe essa descida sua, né, ou seja, alguma distração, você acaba tendo que subir de novo para poder focar de novo e descer de novo, entende? Então é muito importante que você se foque de fato e não deixe distrações, né? Então escolha bem seu ambiente para não ter distrações e também distrações com você mesmo, não só distrações externas, mas como também distrações internas. Outra coisa que eu acho muito importante, que eu faço sempre, também é uma atividade muito comum e é pessoal minha, né? Então eu gosto bastante, é organizar. Então, como que eu organizo as minhas coisas? Basicamente, 2 fatores, né? 2 critérios para me poder, de fato, ser organizado. O primeiro é o critério minimalista, né? Ou seja, quanto menos, melhor. Então, quanto menos coisas, né, na minha organização, mais organizado ela fica. Por exemplo, isso em cima da mesa, né? Quanto menos coisas você tiver ali, as coisas que de fato você vai usar e não coisas que você acha que poderia usar, mas que acaba não usando, sabe? Então, óbvio que a experiência colabora com isso, mas de fato você conseguir analisar o que você vai usar e o que você não vai usar, porque não tem necessidade. Quando você organiza bem, você consegue identificar rapidamente as coisas, né? Isso aqui, pegar, utilizar, e aí você consegue sim ser mais produtivo. É muito interessante isso. E o outro critério que eu uso bastante, né, é o critério das cores. Organizar por cores, né, faz total sentido para nossa mente, porque a nossa mente, né, ela tende a ser bem visual. Então, trabalhar com cores é muito importante, porque você organizar, por exemplo, botar um rosa ali, um verde aqui, um amarelo no meio, você vai saber exatamente onde está, né? Se você colocar, por exemplo, das mesmas cores, talvez a sua mente não trabalhe tão eficientemente, porque é como se fosse o palácio da memória, né? O palácio da memória é uma forma de memorização. Quanto mais coisas diferentes, com diferentes coisas, né, mais diferente e mais fácil de gravar. Então, a sua mente ela costuma gravar coisas que são diferentes, né? Então, basicamente, eu uso esses 2 critérios, né? Até para organizar pastas no computador, por exemplo, né? Eu sempre organizo pastas, boto de cores diferentes, adiciono logotipo, coisas para ficar bem interessantes, né? Desenhos, o que tiver mais. E clean, quanto mais clean, né? Que é ou minimalismo ou clean, né? Quanto mais clean, melhor. Outra coisa bem legal que você pode adicionar, né, no seu home office, para você ser mais produtivo, é você aprender a ser autodidata. Mas como assim ser autodidata? Ser autodidata é aprender sozinho, né? O fato de você aprender a aprender sozinho. Quando você é autodidata, as coisas ficam muito mais fáceis para você, porque você mesmo parte da iniciativa de pesquisar e você mesmo, com o tempo, vai treinando o músculo do aprendizado e vai conseguindo aprender sozinho de forma mais fácil, né? Então você acaba que se torna mais produtivo, né? E não cria dependências externas, por exemplo, né? Aprender com alguém, é óbvio que tem a importância de você aprender com alguém, mas quando você, né, tem a habilidade de ser autodidata, você consegue de fato, né, aprender mais, absorver mais conteúdo. Então, quando você estudar, reveja os conteúdos, né? Aprenda mais. A dica que eu posso dar é para você rever os conteúdos, porque se você não rever, se você estuda uma coisa e não rever o conteúdo, né, a curva de aprendizado ela diminui. Então, ou seja, o aprendizagem ele possui uma curva, né? Então o ponto está aqui
e quando chega aqui, você está no topo, aí você parou, né? E aí com o tempo, se você não rever, vai caindo novamente. Então, com o tempo, você vai esquecendo o que você viu no vídeo. E para finalizar, né, eu vou te dar uma dica bônus aqui, uma última dica para você ser mais produtivo e trabalhar home office dentro de casa, né? Essa dica, ela parece meio óbvio, mas na verdade, tudo que é simples funciona muito bem. É utilizar um caderno só para anotar ideias. Por que eu falo isso? Porque a gente vai tendo ideias ao longo do dia, né? A gente vai pensando coisas que poderia fazer, né? Imaginando projetos, tendo ideia de coisas novas, e aquilo vai sobrecarregando a nossa mente, né? Até que a primeira ideia que a gente teve lá no começo do dia, em comparação à última ideia que você teve lá na frente, né? Você não lembra mais da primeira ideia. Pode sim ser que você lembre da última, mas não pode ser que você não lembre da primeira, porque vai vindo várias. Isso sobrecarrega, e quando você força para lembrar, sobrecarrega ainda mais a sua mente. Então eu sugiro que você tenha um caderno só para anotar ideias, né? E você acaba eliminando essas pendências da sua cabeça, né? E depois você pode colocar em prática com muito mais eficiência, né? E até pensar, né, em novas ideias em cima daquela ideia. Quando você fica... Porque acaba que você perde tempo tentando lembrar, né? E não usa esse tempo para poder melhorar essa ideia. Então, a ideia é você melhorar a ideia depois, né? Usar esse tempo para melhorar e não para ficar lembrando de uma ideia, de uma possível ou de uma ideia que você teve há um tempo atrás. Então, basicamente é isso. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, né? Deixe seu comentário aqui, fala se você já está trabalhando dentro de casa, se você conseguiu se adaptar, se você está conseguindo ser mais produtivo dentro de casa. Comenta aqui embaixo que eu vou gostar muito de responder esses comentários. Então, até a próxima!